Morning! Sejam bem-vindos ao Chá com Deus dessa sexta-feira. Estão preparados? Final de semana que vem já vai ter passado o Natal. Eu gosto muito de celebrar essa data. Sempre gostei, desde a infância. E eu nunca vou me esquecer o primeiro Natal que eu tive. Não foi logo que eu nasci, foi depois dos meus 10 anos de idade que o Natal começou a marcar nesse espírito natalino, de encontrar os familiares, de reunir pessoas, de celebrar, de ter uma mesa farta. Foi depois da minha primeira década de vida. Por isso eu quero ouvir de vocês, como estão os preparativos aí? Como que vocês celebram? Se vocês celebram, se vai ser na tua casa, vai ser aqui na minha casa esse ano. Como que é aí que funciona? Me conte que eu quero saber. Amém? E para essa sexta-feira, eu quero trazer aqui uma sincronicidade celestial. Eu trago sempre nos meus grupos de discipulado, de leitura da Bíblia, quando eu tenho a oportunidade de ter uma aluna, de ter um cliente, aonde eu tenho mais intimidade, aonde eu consigo conversar sobre outras coisas de uma forma mais profunda, porque aqui nas redes sociais, aqui no Chá com Deus, eu trago a mensagem, mas eu não consigo escutar vocês, eu não consigo me relacionar. É um canal aonde eu derramo sobre a vida de vocês e através dos comentários eu consigo conhecer um pouco. Mas eu sempre sugiro que vocês fiquem atentos aos sinais de Deus, ao que Deus está falando com vocês. Por quê? A Bíblia nos ensina que quando Deus quer falar, ele usa até uma jumenta para falar conosco. Portanto, nesse Chá com Deus de sexta-feira, eu quero trazer o que eu até postei no Instagram do Asas Global, que foi a caixa de um presente de Natal que eu me dei, que está em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34. A Bíblia vai dizer assim: rendam graças ao Senhor, pois ele é bom. O seu amor dura para sempre. Eu não sei você, mas quando eu leio essa palavra de Deus, eu fecho os meus olhos e eu trago a certeza para o meu coração que o amor de Deus dura para sempre. Não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo, mas o amor dele dura para sempre. E hoje, o que eu e você podemos aprender nesse episódio de hoje? Nos render graças ao Senhor, pois ele é bom. Eu li um livro, terminei a semana passada, que é um livro composto por perguntas. É um ministério chamado SOSO, Salvos, Curados e Libertos, aonde os atendentes recebem os clientes e são feitas perguntas. Então, sempre vai existir um aval do cliente de dar a permissão para que o Espírito Santo guie aquele atendimento. O atendente pergunta: você quer perguntar para Deus aonde Deus Pai estava quando estava acontecendo esse problema, esse desafio, esse crime? Muitas vezes os clientes chegam depois de ter passado por crimes, por abusos, por violências, por lutos. E aí, se o cliente dá o sinal, e é claro que eu não vou fazer isso aqui com vocês, porque vocês não são meus clientes, vocês não estão na minha frente, mas o que eu quero trazer para vocês é que o tempo inteiro a gente precisa dar autorização para Deus entrar na nossa vida. O nosso Pai, Deus, o nosso irmão Jesus, o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Auxiliador, Consolador, ele quer saber se você dá autorização para ele entrar na sua vida, porque ele está o tempo inteiro ali. E quando você dá essa autorização, você vai ter acesso. Claro que nós precisamos, como eu disse ontem, reconhecer, confessar publicamente, nos arrepender, para que Deus tenha o governo sobre as nossas vidas. Deus, ele não quer a nossa parcialidade, ele quer a nossa totalidade. Não vai ser
logo no começo, né? Eu falo assim que aceitar o apelo quando a gente está numa igreja, ou quando ontem, por exemplo, eu fiz um apelo aqui no Chá com Deus, das pessoas aceitarem Jesus, ou quando você está diante de um amigo, seja por um Zoom, seja por uma conversa, um chá, e você fala, eu aceito Jesus como meu único suficiente Senhor e Salvador. Depois, as coisas vão acontecendo com tranquilidade. Não precisa atropelar as coisas, sabe? Mas o que eu quero deixar aqui nessa palavra de hoje é que você tenha certeza de que Deus cuida dos detalhes da nossa vida. Muito pelo contrário do que talvez alguns de vocês estão pensando, Deus se preocupa com nomes. O teu nome existe na preocupação de Deus, com os lugares que você frequenta, com os eventos que talvez até você escolheu esquecer porque te machucou. Mas Deus se preocupa com isso. Ele nunca esquece de nada. E hoje é um convite para você se ajoelhar, é um convite para você falar em voz alta: Deus, eu aceito que você entre exatamente nesse dia, nesse episódio. E eu vou falar uma coisa para você. Teve episódios que eu convidei Deus para entrar que me doeu demais. Mas o amor dele é maior do que essa dor. E a partir disso, ele vai começar a restaurar. Hoje eu deixei na rede social dos Famílias Restauradas, para você que não viu ainda, eu resgatei o meu primeiro perfil no Instagram de 2012 e eu coloquei um nome que o Senhor pediu, Famílias Restauradas Oficial. O Pedro vai deixar aqui para vocês. E eu fiz um post assim, ontem, que eu precisei voltar a algumas casas. Eu precisei por 18 meses olhar para minha identidade e eu escolhi através de Jesus. Eu já fiz tudo que vocês possam imaginar: terapia comportamental, terapia psicanalista, hipnose, constelação familiar, astrologia, mapa astral, retiro, meditação transcendental, yoga, coach. Já andei em brasa, já estourei lança no meu pescoço, já andei nos vidros. Que mais que eu já fiz? Nossa, eu já fiz tantas coisas, gente, tantas coisas. E sempre ficava rupturas na minha identidade. Eu não tinha até então perdoado meu pai. E o que eu coloquei lá nesse Instagram, aliás, eu convido vocês para verem esse post. E não precisa comentar, sabe, sobre as tuas rachaduras. Coloca um coração lá para eu ver que você leu esse post. Mas pensa, faz esse exercício. O ano tá chegando ao fim e foi no mês de dezembro que eu escolhi perdoar o meu pai, sabe? Foi num retiro espiritual, foi numa caminhada com Jesus que Jesus falou comigo, o Espírito Santo trouxe esse incômodo e eu escolhi perdoar o meu pai. Então escolha perdoar quem você precisa perdoar e se for você, se perdoe, porque a partir disso existe uma nova vida. Depois desse perdão que está te segurando a viver a prosperidade, a totalidade das promessas de Deus. Amém? Receba essa palavra, tenha um final de semana de desfrute. E nós estaremos aqui segunda-feira. O Chá com Deus não vai parar, é uma mensagem diária de segunda a sexta-feira. E leia a Bíblia nesse final de semana. Curta a sua família. Curta um tempo com você e curta um tempo com Deus. Eu te vejo segunda-feira e eu quero te ouvir, hein? Lembra de comentar por aqui. Tchau, tchau.